Cristo. Creio que estão todos bem, na graça de Deus. Amém. Amém. Vamos colocar de pé, vamos dar início a nossa reunião. É bom estarmos aqui para adorarmos a Deus, né? Eu creio que Ele se faz presente em nosso meio. Você pode crer nisso nessa noite? Amém. Ele prometeu, ele disse, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estarei ali no meio deles, né? Em meu nome. Eles se reunirem em meu nome. Então essa é a diferença, né? Estarmos reunidos no nome dele. Vamos ver o Salmo 100. Um salmo maravilhoso. E vamos orar para que Deus possa nos dar sua graça, sua presença. Que Ele possa estar conosco, né? O bom remédio já está por chegar, né? Dia de trabalho, um pouco corrido, né? Todos encontraram? Amém. Diz assim a Bíblia: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Vocês podem ler o verso 2? Servi ao Senhor com alegria e entrar diante dele com canto. Vocês podem ler mais forte, né? Pode ler de novo, mais forte um pouquinho, né? É o verso 2 do Salmo 100. Servi ao Senhor com alegria e entrar diante dele com canto. Amém. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão e seus átrios com louvor. Louvai e bendizei o seu nome. Vamos ler os 5 juntos? Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Que coisa boa, né? É podermos saber que o Senhor é bom, que Ele é que nos ajuda, que Ele perdoa nossas iniquidades, nossos pecados, né? E que está conosco em cada momento. Faça a tua oração nesse momento, feche os olhos. Agradeça a Deus primeiramente, então coloque-se na presença dEle. Eu creio que Ele vai nos dar um bom tempo, né, para estarmos aqui adorando a Ele, bendizendo o Seu nome. Senhor Jesus, nós te damos graça, Pai, porque o Senhor nos deu o privilégio de virmos na Tua presença, Pai. Estarmos aqui para Te adorar, para Te louvar, para expressar a nossa gratidão, Senhor, diante do Senhor. O Senhor nos deu um dia tão maravilhoso, Pai. Nos acordamos de manhã porque o Senhor nos sustentou, como diz o salmista Davi, Senhor. Deitei e me levantei porque o Senhor me sustentou. E nós tínhamos a oportunidade, Senhor, de, ó Deus, termos a Tua presença conosco nesse dia. O Senhor nos sustentou, tivemos o alimento natural, ó Deus, tivemos tudo que precisamos para viver, ó Pai. E estamos aqui nesta hora, o Senhor tem nos dado a oportunidade de virmos para cultuarmos o Teu nome, Senhor, adorarmos a Ti. Como o Senhor vinha todas as tardezinhas, ao entardecer, ao virar do dia, Senhor, o Senhor vinha para ter companheirismo com os Teus filhos. Eu creio que nessa tarde também, no final da tarde agora, o Senhor também está aqui para ter companheirismo conosco, Pai. E que o Senhor possa então vir de encontro a cada necessidade, Senhor. Cada um que está aqui que vem buscar algo da Tua presença, o Senhor possa dar aquilo que eles precisam, Senhor. Também o Senhor receba aquilo que nós trouxemos essa noite, nosso louvor, a nossa gratidão, ó Pai. Os nossos louvores são para Ti, Senhor. Que o Senhor possa então receber na Tua presença, Pai. E assim a Tua palavra, Senhor, através do pastor Edival, possa vir de encontro a cada necessidade, Senhor. E que nós possamos sair daqui melhores do que nós entramos, ó Pai. Aquele que não Te conhece, possa Te conhecer nessa noite, Senhor. E que ao findar esse culto, possamos sair como aqueles discípulos do caminho de Emaús, com o coração ardendo e falando um ao outro. Porventura, não ardia nossos corações quando ouvíamos Ele falar essas palavras. Pai Celestial, nós queremos mais do Teu Espírito Santo, queremos mais da Tua graça, Senhor. Queremos ser cheios do Teu Espírito Santo, Pai Celestial. Que a Tua presença possa transbordar nossas vidas, Senhor. É o que nós pedimos a Ti esta noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Você pode sentar, então? Enquanto o irmão não chega, eu vou cantar um hino essa aqui, né? 387, isso, mano? 387.
por toda a minha vida. Ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é minha vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, e me tira dessa cova e me leva até o céu. Já me foram terremotos, ventos fortes que passou. Já vivi tantos perigos, a sua voz me acalmou. Aleluia. Toda ordem as estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro, teus braços, ó Altíssimo, em teus braços, ó Altíssimo. Aleluia. Declara então, não há ferrolhos, não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doenças, nem culpas que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois a palavra é pura e escudo para os que nele. Mais uma vez, não há ferrolhos, Aleluia! não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doenças, nem culpas que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma, se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura e escudo para os que nele creem, pois sua palavra, pode levantar sua mão aí, balançar na cabeça dele, é pura e escudo para os que nele creem. Vamos dar salve de palmas para ele, pode ele. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Que bom estarmos aqui então, né? Na presença de Deus e podermos adorar. Porque Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor, né? Amém. O irmão Rogério vai apresentar os visitantes aqui e depois o irmão Guilherme vai continuar cantando conosco. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, que alegria, né? Estar servindo Amém. a Deus mais uma vez. Fico tão feliz de
ver certas faces e de apresentar aqui, né? A irmã Ondina, que está nos visitando, a irmã Diva, e o irmão Orlando, que estão com a irmã Claudete, né? E também a irmã Neuci, que fazia um tempo que não aparecia, eu fico muito feliz de ver. E a nossa mais nova bebê, a nossa irmã Cláudia, que se batizou recentemente ali em Araranguá. Irmã Cláudia e a irmã Ana Clara, a filha de adolescente, ela não pôde estar porque ela está na escola, é isso, né? Então, vocês cuidem dessa bebê, amém? Amém. Fico muito feliz. O que nós vamos dizer para os nossos irmãos? Voltar Macida. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. As duas irmãs ali já são de casa, né? Vai, Macida. A irmã Cida, me perdoa, irmã. A irmã Cida é a segunda vez que está vindo também. Que Deus abençoe a Em irmã nome de Cida, Jesus. amém? Glória a Deus. Então, vamos continuar adorando a Deus e Glória a Deus. criando aquela expectativa, porque Deus tem algo tremendo para nós. Glória a Essa Deus. noite, amém? Amém. Tem um pedido de oração aqui, eu vejo que vai ficar para o final. O Genésio vai continuar agora cozindo. Graças a Deus. E realmente é uma alegria para Amém. nós poder contemplar. Fazia um tempinho que eu não via, né? Eu estava nos trabalhos de evangelismo, fui chamado e a gente teve vários cultos, inclusive lá em Araranguá, acho que um mês atrás, mais ou menos, né? Mais que isso. E recentemente a gente foi ali no Praia Grande também, que Deus nos abençoou muito ali, com uma irmã que estava 17 anos afastada dos caminhos do Senhor, a mãe da mensagem já há alguns anos, e a gente nem sabia, e aí Deus colocou no caminho um simples convite da irmã Selma, ela foi no culto, está indo, está firme, e nesse final de semana que passou agora, o irmão dela, adolescente, reconciliou, Glória a Deus. está servindo a Deus e ela Glória. está congregando, não só ela, como ela, o marido, os filhos. Então, a gente conta isso para a honra e glória do Amém. Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E não tem coisa melhor. Uma alma salva na glória vale mais do que 10 mil mundos. Então, trabalhar por esse evangelho, trabalhar por amor a Cristo, é a melhor coisa. Amém. A melhor coisa que a gente pode fazer, o melhor investimento, né? Então eu fico feliz de compartilhar isso com os irmãos e vamos cantar, irmã Janete? Esperando. Vamos adorar a Deus nessa Amém. noite com alegria, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Aleluia. Deus. Louvado seja Deus. Boa noite, Deus abençoe. Amém. Perdão por atrasar, a gente corre. Tempo bom. Foi. Não, uma prisão de monstrinho voando e uma janela andar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A minha casa, humilde aqui, não é como as outras, e às vezes eu vi, mas não me importa.
com Cristo eu vou. Não estou triste, nem desanimado, participante de um reino eu sou. Eu tenho uma casa naquela cidade, resplandecente, com celeste fulgor. Da minha pátria eu tenho saudade. Hei de estar com Jesus meu Senhor. Aleluia. Nosso irmão David vai cantar um hino especial. Amém. 230. Creio que é isso, né? Obrigado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Já refúgio agora eterno de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vida mais se mostram cada vez, vencendo em Jesus. Glória, glória, aleluia.
Aleluia, Jesus. Vamos. Nosso maravilhoso Pai Celestial, não tem coisa melhor, Senhor, do que te adorar, servir, vir na tua casa, Pai, receber esse alimento ao seu devido tempo. Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez e agora queremos te adorar com as nossas ofertas, Senhor. Rogamos que o Senhor as aceite, Pai, que o Senhor abençoe a cada ofertante, Senhor, mesmo aquele que não tem com o que ofertar, Pai. Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Quem quiser acompanhar o 347. Se hoje ouvis a sua voz, não endureçais os vossos corações. Fiquem sabendo em todas as eras. Se hoje ouvis a sua voz, não endureçais os vossos corações. Fiquem sabendo que em todas as eras Deus enviou a voz de salvação. Oh
Aleluia. Graças a Deus. Cantei mais um corinho, né? Passou, então. Se for de pé, então. Sublime graça. Sublime graça, Obrigado, Pai, pelo dia que nós passamos, pela Tua proteção, Obrigado, Jesus. pelo que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Amém. Obrigado por mais este culto de adoração a Ti, aonde viemos para aprender o Teu santo tempo. É verdade. Pai, que a Tua palavra seja vivificada em nossos corações. Sabemos que falhamos todos os dias, É verdade. erramos muitas vezes com palavras, É verdade. por ações, por pensamentos, É verdade. e aqui viemos em Tua casa, Amém. pedindo-te perdoa os nossos Amém, pecados, Senhor. limpa-nos com Teu sangue precioso. Amém. E Pai, queremos prestar nosso culto a Ti, Amém. adorar o fruto dos nossos lábios Aleluia. e entregar a Ti. Amém. Agora, Pai, queremos falar da Tua palavra. Sim, Seja. Ela é a verdade. Amém. Então, Pai, que o Teu Espírito Santo tome nossas vidas e fale conosco. Inspire-nos, dê aquela unção vivificadora. E, Pai, abra o entendimento de cada um através do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Boa noite, na paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24, versículo 36. Um prazer tão grande estar de novo aqui. É realmente uma alegria muito grande. Muitas vezes nós esperamos um milagre de Deus e não pensamos o quanto Deus espera das nossas atitudes para receber o milagre dele. E muitas vezes só dependemos de uma coisa, de nossas atitudes, para que Ele possa então fazer a obra em nossas vidas. Amém. Vocês vão observar que Jesus disse para o cego de nascença de São João, capítulo 9, tomar uma atitude, lavar-se no tanque de Siloé. A sua atitude concluiu o milagre na vida dele. Amém. Aquela mulher estava na montanha e ela sofria de um fluxo de sangue há 12 anos. Jesus queria curá-la, mas dependia de uma atitude dela, descer a montanha e vir ao encontro de Jesus. Ele quer fazer e nós devemos tomar atitudes para recebermos o milagre da parte de Deus. Amém. Mateus capítulo 24, verso 36, diz a Bíblia, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Vamos orar mais uma vez, Pai. Vivifica a tua palavra. Amém. Unja ela em nossos lábios. Assim seja. Que o bálsamo de Gileade esteja presente nesta palavra. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Jesus. Amém. Amém.
Podem ficar à vontade. Glória a Deus. Deus continue abençoando. Podem sentar. Os nossos visitantes sejam bem-vindos em nome de Jesus Cristo. Mesmo quando uma mensagem não é de cura divina, ela pode curar. Nós sabemos que nem mesmo uma oração foi feita pelo servo do centurião. Só uma palavra de Jesus curou ele na sua casa. Nenhuma oração foi feita para a filha da Sirofenícia. Uma palavra de Cristo para ela libertou a sua filha. Jesus tem uma diversidade de maneiras para curar, libertar, salvar, fazer a obra dele. Não podemos colocá-lo numa caixinha e tentar bitolar a Cristo. Mas ele é a multiforme de Deus. As diversas maneiras, as diversas facetas de Deus trabalhar. Então, uma palavra de ensinamento, ela não só edifica o corpo, mas também transforma a alma. E aqui, Jesus está falando em Mateus 24, que é o capítulo que revela os 7 selos da Bíblia. E aqui ele está falando do 7º selo. Mas o que é o 7º selo? Vocês veem aqui que ele está dizendo que é um mistério. Ele está falando daquele dia. Mas que dia? O dia em que ele virá. Oh, glória a Deus! O dia mais esperado. Glória a Deus. O dia mais ansiado É verdade. por um cristão. Glória a Deus. Por um filho de Deus. Amém. Não há outra coisa senão a segunda vinda de Jesus. Aleluia. Até porque Jesus, ele vem 3 vezes. A primeira, ele veio para morrer na cruz, para nos redimir, perdoando os nossos pecados, através do seu sangue. A segunda vez, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13, ele vem para nos buscar. Será exatamente isto aqui, o rapto da noiva. Mas na terceira vez, então, ele virá em Apocalipse capítulo 19, a partir do versículo 11, montado num cavalo branco, com milhares de seus santos seguindo ele em cavalos brancos. Então ali ele virá com a sua noiva, que ele levou na sua segunda vinda. Glória a Deus. Então ele vem 3 vezes. E nós estamos aguardando a segunda vinda dele. Mas nós tivemos a primeira. E quando Jesus Cristo foi profetizado na Bíblia, no Velho Testamento, ele foi profetizado não como sendo um segredo, um mistério. Por quê que não foi? Primeiro, nós vemos detalhadamente, desde Gênesis, Deus dando detalhes da vinda do Messias. E não era para o mundo, não era uma coisa globalizada, ele não viria para o mundo. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, que ele veio para o que é seu. Aleluia. E os seus eram restritamente a nação de Israel. Mas os seus não o receberam. Num raio de 300 quilômetros, eles podiam mapear e achar o Messias, porque ele viria ali. Nasceria até a cidade, a Bíblia diz que aonde ele nasceria. Miqueias capítulo 5, a Bíblia diz no versículo 2: E tu, Belém de Efrata, tu és a menor entre as capitais de Judá,
e de ti nascerá o guia que apacentará o teu. Aleluia. Então não tinha erro. Já poderia descartar Nazaré, poderia descartar todas as cidades. Vamos mapear só Belém. Só essa cidadezinha. E nós acharemos o Messias. Vamos então mapear só São João Batista. Né? Uma cidade pequena, simples. E vamos mapear ela e nós acharíamos o Messias. Não era globalmente, era uma questão local. E aí então a Bíblia ainda descreve mais detalhes. Diz que ele viria, sabe como? Ele entraria em Jerusalém montado em uma jumenta. Bom, quantos entraram em Jerusalém montado em jumenta? Mas ele viria especialmente montado numa jumenta branca. Aleluia. Então tinha detalhes da vinda dele. Então era algo espantoso. Deuteronômio 18:15 diz que ele seria profeta. Moisés, quando falou dele, disse: olha, gente, Deus levantará um profeta semelhante a mim. E ali na Galileia o povo gritou: um grande profeta se levantou no nosso meio. Eles gritaram, eles clamaram. Mas sabe em que hora que eles disseram que ele era profeta? Quando ele estava dando pão e peixe para eles comerem. Quando ele estava fazendo milagre na vida deles. Quando ele estava abençoando a vida deles. Mas veja, depois quando Jesus começou a dizer para eles algumas verdades. Sabe quando o pai corrige? Enquanto o filho está sendo abençoado pelo pai, a mesada, o caderno novo, a bicicletinha, o presente de aniversário. Ele diz para o pai: tu é o melhor pai do mundo. Ele abraça, ele beija, ele corre atrás. Tu é o meu rei, tu é o meu herói. Mas deixa o pai dar umas varadas. Deixa o pai corrigir, deixa o pai dizer não. Ele vai emurrar, ficar no canto. O pai já não é mais o herói. O pai já não é mais aquele tão bom como ele pensava. Mas na nossa vida há os bônus e os ônus. Certo? Amém. Há realmente na nossa vida nós temos direitos, mas também temos deveres. É assim? Amém. No dia cotidiano de nossa vida, no trabalho, na sociedade, em tudo. Na casa de Deus também. Para seguir a Cristo também. Aleluia. Ele é um pai. Amém. Ele é um pai que dá tudo para os seus filhos. Aleluia. Mas ele também é um pai que corrige. Aleluia. É um pai que exorta. É um pai que gosta, que vê os seus filhos no padrão dele. Aleluia. Amém. Então vocês vão observar que Isaías, quando falou dele, disse que ele nasceria de uma virgem. Puxa vida, que coisa! Inclusive a Bíblia chegou a dizer até onde ele seria criado, que ele nasceria em Belém, mas não ficaria em Belém. A Bíblia diz que ele seria de Nazaré. E na verdade, vocês vão observar que José e Maria eram de lá. E que na verdade, vocês vão observar que ele foi criado em Nazaré. Ao ponto de, quando o Filipe foi chamar o Natanael, sabe o que o Filipe disse para Natanael? Natanael, achamos o Messias, Jesus, o Nazareno, porque tinha se criado em Nazaré. Mas Nazaré era uma cidade de prostituição. Era uma cidade que tinha boate em cada esquina, bar em cada esquina, festança. Não havia nada de bom em Nazaré. E o Natanael olhou para o Filipe e disse: mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque não tinha nada de bom, mas tinha uma virgem. Aleluia. Veja, da lama, Deus tirou um leite. Aleluia. Ele gosta de fazer isso. Legal. Então não importa como vai estar a tua vida, ele não quer saber. Ele sabe como fazer as coisas. Ele sabe como amassar um barro e fazer um vaso glorioso. Aleluia. Porque ele é Deus. Glória a Deus. Ele pode fazer essas coisas. Aleluia. Mas desde que nós nos colocamos na mão dele. Para ele poder trabalhar. E vocês vão ver Filipe olhando para Natanael e com uma resposta de um bom evangelista, não quis argumentar nada, não deu nenhuma desculpa, não respondeu, só disse assim: vem e vem. Aleluia. Prova para ver se não tem. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Vede, a Bíblia diz: provai e vede que o Senhor é bom. Aleluia. Glória
que provar para saber que Ele é bom. Glória a Deus. Aleluia! Nós comemos desta palavra, nós bebemos desta água da vida. É assim que a samaritana fez, ela bebeu da água não do poço de Jacó, mas da água do poço artesiano chamado Jesus Cristo. Glória a Deus. E aquilo mudou a vida dela, aquilo transformou a vida dela, aquilo deu uma outra vida para aquela mulher prostituta. É isso que Ele quer fazer conosco, dar uma nova vida, uma nova chance, mudar o rumo da nossa casa. Ele é poderoso para fazer isso, desde que você dê uma chance para Ele. E quando Ele fazer isso na tua vida, você não vai mais se importar com as coisas desta terra, porque a samaritana foi buscar água, mas ela não levou água natural, ela esqueceu do almoço, ela esqueceu de qualquer coisa, e ela sabia que havia uma mudança na vida dela, porque ela bebeu de uma água diferente. Provai e vede que o Senhor é bom. Ele é maravilhoso. Aleluia. Ele é maravilhoso. Aleluia. Este Jesus, na sua primeira vinda, não foi profetizado que seria um mistério. Não foi. Em nenhum lugar do Velho Testamento diz que seria um segredo. Diz que ninguém ia saber. Não, muito pelo contrário, deu detalhes minuciosos para todo mundo achar, para todo mundo ver, para todo mundo saber que ele tinha chegado. Aleluia. Mas sabe quando as pessoas pegam e estas escrituras, os sacerdotes daquela época, no templo que Salomão tinha construído, que era o templo de Jeová, os sacerdotes estavam ensinando o povo, os escribas escreviam, os mestres ensinavam, e sempre eles diziam, mas não dizem os escribas, os mestres, não dizem os escribas, os mestres, eles nos ensinaram assim. Lembra da samaritana? Nós somos ensinados que vocês adoram em Jerusalém, nós somos ensinados que nós adoramos nesse monte. Que história é essa, Jesus? Como é que é esse negócio de adoração? Nós somos ensinados assim. Jesus teve que dizer, não é assim. Não é nem o ensinamento dos judeus, nem de vocês. Vai chegar uma hora que vocês vão ter que adorar em espírito e em verdade. É diferente. Glória a Deus. Você vai ver os próprios discípulos, pastor Luiz, dizendo assim, mas os escribas nos dizem que é mistério que Elias venha primeiro. Quer dizer, tu já está aqui, Jesus, mas nós somos ensinados lá na igreja, lá no nosso templo, pelo mestre, pelos escribas, que tem que vir o Elias primeiro, antes de você. Por quê? Porque está profetizado que Elias tinha que vir a preparar o caminho do Messias. Aí Jesus é obrigado a dar aquela resposta. Em verdade, Elias virá e restaurará todas as coisas. Aí ele estava falando, não, realmente vai vir um Elias no tempo final. Ele vai restaurar tudo. Estava falando dos nossos dias. Aleluia. Mas daí ele pega assim, agora eu quero esclarecer para vocês uma coisa. Isso está em Mateus capítulo 11. Aí vocês vão observar eles dizendo assim, ó, mas só que eu quero dizer um negócio para vocês. Esse que vocês estão falando desse Elias que vinha antes de mim preparar, é porque ele já veio. E vocês não souberam que ele veio. Vocês não viram que ele veio. E eles entenderam que ele estava falando de João o Batista. Viu? Aqueles andaram com João, viveram com João, para lá e para cá, e não sabiam que ele era o Elias. As pessoas estavam cegas, até com o mensageiro da hora. Até com aquele que precursava a primeira vinda. Imagine com o Messias. Eles não estavam com o entendimento aberto, eles não estavam sendo ensinados pela palavra como ela deveria. Isto é, observe. Eu fui ensinado assim. O meu pastor me ensinou assim. É todo mundo assim. Você não é culpado porque você foi ensinado errado. Eu não sou culpado porque eu fui ensinado a comer uma hóstia, a adorar um ídolo. Eu não fui culpado disso, ao invés de adorar um Deus vivo. Mas um dia Deus me abriu os olhos. Amém. Glória a Deus. Mas um dia a cegueira, as escamas caíram da minha visão. E eu comecei a enxergar. Comecei a ver coisas que realmente eu não via. Eu estava cego relacionado às escrituras sagradas, mas porque eu fui ensinado errado. Eu achava que aquilo era certo. E naqueles dias
Messias, eles estavam ensinando que Jesus viria de uma maneira. Sabe como é que o Messias ia vir? Para os saduceus, para os fariseus, para um grupo, Jesus ia vir realmente pobre. Para outro, Jesus viria como um guerreiro. Isto é, sabe como é que Jeová ia fazer? Os céus iam se abrir em Jerusalém, e então o pai olhava e dizia assim, ó, aqui ó, vou pegar uma manivela, vou descer uma escadaria, e aqui vai ser como a escada de Jacó. Aqui vai o Messias de vocês. Manto real, rodeado de anjos, vai descer no pátio do templo de Salomão e vai se apresentar a Anás e a Caifás. Foi isso que eles ensinaram para o povo. Só que era mentira. Ele não viria dessa forma. Como que ele veio? Ele veio como estava na palavra dele. Aleluia. Aleluia. Agora, pasmem vocês. De todas as profecias do Velho Testamento, de como Jesus viria, de onde ele nasceria, como ele faria, o que ele faria, como ele seria, pobre, humilde, tudo que ele faria. Sabe o que aconteceu quando ele nasceu? Sabe quantas pessoas souberam que ele nasceu? Sabe quantas? 6. Quem? Os pastores. Lá na montanha. E quem contou para eles não foi os pastores, não foi os sacerdotes. Foi anjos que desceram e pela primeira vez anjos cantaram na terra. Aleluia. E aí o profeta prega, por que tiveram que ser pastores? Ele veio a eles, aleluia, para anunciar a chegada do Messias. Diz assim, olha, ali foi um caso interessante, sabe por quê? Foram eles, os pastores, que encontraram Jesus na estrebaria. Ele disse assim, ó, vocês vão encontrar, eu vou dar um sinal para vocês. O endereço é tal, não é o hospital. Não é a casa real de Caifás ou de Herodes. Não é o templo. Não é a igreja. Vocês vão encontrar o menino envolto num pano. Aleluia. Não vai ser numa manta. Não vai ser num lençol bonito. Vocês vão encontrar ele num pano enrolado. Sabe que pano era? Aquele pano que eles encontraram Jesus, que Maria e José tinham. O pano da canga do boi, que era colocado para não esfolar o pescoço do boi, aonde Maria e José pegaram, tiraram para enrolar Jesus, porque ele nasceu numa estrebaria. Sabe por quê que ele nasceu numa estrebaria? Porque a Bíblia diz que eles procuraram a estalagem em Belém e não encontraram porque estava lotada. E aí a Bíblia diz que não havia lugar para eles. Aleluia. Por ele não haver lugar para eles, ele não podia nascer em casa de ninguém, porque ele era um cordeiro, e cordeiro não nasce em hospital, não nasce em casa, nasce em estrebaria. Aleluia! Cordeiro nasce em estrebaria. E por isso que ele cantou foi para os pastores. Amém. Não foi para reis, nem para sacerdotes, foi para pastores. Aleluia. Por isso, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Foi a primeira vinda dele, gente. Para que ele veio? Veio para me perdoar, veio para te perdoar, veio para te curar, veio para te libertar, veio para te salvar e tirar das mãos do capeta. Aleluia. Foi para isso que ele veio. Por você. Ele não veio pelo rei, pela rainha, por isso veio por eles também, veio, mas ele veio para o mais vil pecador. Ele não veio para aquele que se acha santo, ele veio para aquele que precisa. Eu vim por causa das ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu não vim para os achados, eu vim para os perdidos. Então ele veio para mim. Amém. Ele veio para você. Glória a Deus. Ele veio para mim. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Foi a primeira vinda dele. Glória a Deus. E eu quero dizer para vocês que depois de 2 anos chegaram, sabe quem? 3 homens. 3 homens, 3 magos. Em Mateus capítulo 2, chegaram. Por quê? 2 anos fazia que Jesus tinha nascido. E pasmem vocês, ninguém sabia que ele já tinha nascido. Saiu aqueles reis, Mateus capítulo 2, versículo 2. Onde está nascido o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela do Oriente e viemos para adorá-lo. Eles sabiam que Jesus já tinha nascido, os magos sabiam. Por quê? Não porque tinham visto, porque eles viram o sinal do Messias, a estrela. E a estrela guiou eles até o Messias. Glória a Deus. E aí, eu quero te dizer uma coisa. Aquela pergunta caiu nos ouvidos de Herodes.
Porque Herodes era rei. E Herodes pensou, que história é essa que nasceu um rei? E quem é o rei aqui? Sou eu. Chama esses 3 aqui, quero conversar com eles. Eles conversaram com Herodes. Quem que eles foram chamar? Os sacerdotes. Os sacerdotes do templo de Jeová não sabiam, mas eles liam a Bíblia. E aí, inquirindo dos sacerdotes, perguntam, onde é que esse rei vai nascer? Eles foram. Mateus capítulo 2. E disseram assim, olha, Herodes, aqui nós estamos vendo na Bíblia que ele, no versículo, e eles lhes disseram, em Belém da Judeia. Eles sabiam qual era a cidade. Eles leram, mas não sabiam que ele tinha nascido. E já fazia 2 anos. Vejam bem, porque assim está escrito pelo profeta, e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. Que tempo? Eles perguntou, qual foi o tempo que a estrela apareceu para vocês? Faz em média de 2 anos que nós estamos viajando. 2 anos? Eu pergunto para vocês, com quanto tempo Herodes mandou matar os meninos em Belém, que tinham nascido, de quantos anos para baixo? 2 anos para baixo. Então Jesus já tinha 2 anos. Porque ele não queria o tempo. Qual foi o tempo que vocês viram? Faz 2 anos que nós estamos viajando. Então ele já deve ter 2 anos. 2 anos sim. Mas ninguém sabia. Se a Bíblia não profetiza que seria um segredo, e ninguém soube, mas na segunda vinda, quando ele vem para me buscar e para te buscar, a Bíblia profetiza que é um segredo. É verdade. Aleluia. Como vamos saber? Tem mais uns 7 minutos. Glória a Deus. Aleluia. Não? Então não tenho nada. Adianta. Deixa eu ver. Já é 8? Eu não quero ir muito longe. Amanhã vocês podem ter compromisso. Falta 4 Meus amados, a Bíblia diz em Mateus 24, verso 42, isso eu estou falando agora da segunda vinda, daquela que você está esperando e eu estou esperando. Olha o que a Bíblia diz. Vigiai, pois, porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. Verso 44, por isso estáis vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Mas por que eles não perceberam o nascimento de Jesus? Porque eles não estavam examinando as Escrituras. Eles não estavam nos cultos acompanhando o ensinamento. Eles estavam nos templos adorando a Deus? Estavam. Eles estavam nos templos levando o cordeiro para sacrifício? Estavam. Eles estavam no templo levando a pombinha? Eles estavam participando da Páscoa, das festas anuais da igreja? Estavam. O erro deles, Jesus disse, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Eles erraram porque eles não conheciam a palavra. Eles falharam em ver o Messias porque eles não foram ensinados. Sabe por quê? Porque eles estavam indo para a igreja por causa das festas. Eles estavam indo para a igreja como um ritual, levando o quê? Simplesmente o cordeiro. Mas não era aquele cordeiro que Israel oferecia há muitos anos atrás. Que era o cordeiro que o Ulisses criava em casa, quando criança. Porque um bichinho, eu crio bichinho ali no meu sítio, e quando nós vamos matar, é um problema. Por quê? Porque há sentimento no bichinho. Então Deus queria o cordeiro que fosse criado em casa, para trazer para o templo, para oferecer como sacrifício, porque aquilo tinha sentimento. E o ofertante via o cordeiro morrendo, e ele ficava chorando. Chorando porque o bichinho estava morrendo. Ele tinha sentimento. O sentimento dele ia diante de Deus. Porque ele estava tendo um sentimento de perda. Ele estava oferecendo aquilo que doía nele. Era um sacrifício que doía nele, gente. Mas sabe o que os sacerdotes fizeram, pastor Luiz? Pega a história. Leia. Eles pensaram assim, nós não vamos mais querer cordeiro nenhum de vocês, nem pombinha, nem animal nenhum.
O templo vai ter os seus próprios cordeiros, o templo vai ter as suas próprias ovelhas, seus próprios cabritos, suas próprias pombinhas. O fulano de tal vai criar um lote, o Beltrano vai criar um lote, e nós vamos comprar deles e vamos vender para vocês. Você não precisa trazer de casa. Nós vamos vender para vocês, porque eles compravam por um preço e vendiam por outro. Quer dizer, o templo virou o quê? Um comércio. E vocês lembram disso, que Jesus chegou no templo e estava virado num comércio? Que a casa de oração dele tinha virado o quê? Um covil de ladrões. Foi isso ou não foi? Era exatamente isso. Eles chegavam, vinham de casa, já não tinha mais sentimento. O único sentimento que tinha, sabe o que era? Pegar os reais, pegar o envelope, colocar o dízimo, a oferta para isso, oferta para aquilo, oferta para aquilo. Está aqui, pronto. Comprava a salvação, comprava o sacrifício. E Deus não quer isso. Deus não quer isso. Não tinha mais sentimento nenhum pela adoração. Não tinha sentimento mais nenhum pelo culto. Não tinha mais choro, não tinha mais lágrima. Aquilo era simplesmente o quê? Chegava lá, comprava o cordeiro, comprava a pombinha, o dinheiro que dava. Está aqui, sacerdote, pode sacrificar aí, fica à vontade. Deus, então, só que é isso, virou um ritual. Não havia mais sentimento, não havia mais cerimônia nenhuma. O culto virou em nada. Virou um modernismo total. E aí você não dá para comparar com as igrejas de hoje? Virou só em festa. Deus não quer isso. Deus quer sentimento. Deus quer sentimento de adoração. Deus quer fazer que você tenha um sacrifíciozinho para vir na igreja, na casa dele. Deus quer saber que você se entrega para ele. Que você vem e dobra o teu joelho aqui e chora na presença dele. Que você vem adorar com toda a tua força, louvar mesmo, de coração, de alma, se entregar para ele. Deus não quer um ritualismo, Deus quer uma verdadeira adoração, em espírito e em verdade. Glória a Deus. É isso que Deus quer. Deus quer algo mais. E então, meus amados, nesta segunda vinda, eu quero te dizer a mesma coisa. E eu não vou me prolongar, não. Vou ficar aqui na segunda vinda. Eu só quero ler com você, se você pode abrir comigo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. E eu quero ler. A minha Bíblia eu li ali, que as pessoas não vão saber. Que as pessoas não vão saber quando ele vai vir. As pessoas não vão entender. E eu disse que na primeira vinda eles só não souberam porque eles não estavam examinando as Escrituras. Eles erraram porque eles não estavam examinando as Escrituras. Eles não erraram porque eles não conheciam as Escrituras. Foi isso ou não foi? É isso que a Bíblia diz? Agora vocês vão ver por que as pessoas também não vão saber quando Jesus virá. Mas há um povo que vai saber. Amém. Glória a Deus. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. É isso? Quem é que está esperando o ladrão de noite? Ninguém, correto? Ninguém fica lá com a espingarda na porta, esperando o ladrão vir. Pois que quando disseres a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto daquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Agora, eu e você. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Vocês não podem ser surpreendidos como ladrão. Então, se vocês não vão ser surpreendidos como ladrão, vocês não estão sabendo a hora que ele vai vir. Glória a Deus. Olha bem, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Amém. Glória a Deus. Então nós vamos estar percebendo os sinais da vinda dele. E percebendo os sinais, nós não vamos ser como o R.R. Soares, que disse esses tempos atrás: eu quero que Jesus nem venha tão cedo, porque está tão bom aqui. Mas eu tenho uma escritura que João, lá em Apocalipse, ele, no último capítulo da Bíblia, quando ele fechou e viu toda aquela glória, todo aquele esplendor, Nova Jerusalém, novo céu, nova terra, tudo, ele viu tudo. E ele disse assim: aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo vem. Aí ele, amém? Aleluia. Ora vem, Senhor. Aleluia. Aleluia. Então a noiva
dizendo, ora vem, Senhor Jesus Cristo. E você e eu não vamos ser pegos de surpresa, porque nós vamos estar percebendo os sinais da sua vinda. Porque houve um precursor que nos ensinou, que disse quem era. Houve um precursor que disse quem era Jesus, que foi João Batista na sua primeira vinda. E houve um profeta no Rio Ohio, que estava também batizando a 17ª pessoa. E Deus disse, olha, assim como João Batista precursou a minha primeira vinda, a tua mensagem precursará a minha segunda vinda. João Batista anunciou o Messias. Ele disse, convém que eu diminua e ele cresça. Ele anunciou Jesus. E quem creu em João, creu em Jesus. Viu quem era Jesus, viu quem era o Messias. E agora há um precursor também que disse que ele virá. Disse como ele virá, o que vai acontecer, os sinais. E quem creu em João viu a sua primeira vinda. E quem crê nesse profeta vai ver a sua segunda vinda. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Para por aqui. Você pode ler em casa o Evangelho de João, capítulo 1, do 1 até o 6, ou do 1 até o 7. E ali você vai ver quem era Jesus, quem era João. Ele não era a luz, mas ele veio para testificar da luz. Amém. Para que todos crescem por ele. Verdade. Amém. Ele foi o primeiro precursor e ele anunciou como seria Jesus. Glória a Deus. Como que ele viria, o que ele ia fazer. E quem ouviu João, creu em Jesus. Amém. Porque João deu os detalhes de Jesus. Que ninguém viu, que ninguém sabia, que ninguém entendia. Verdade. Que os escribas, que os fariseus, que os sacerdotes não deram. Mas João deu. Amém. Ei, as igrejas não estão dando detalhes do rápido. Mas há um profeta que está dando. Aleluia. Há um profeta que está dando detalhes do arrebatamento, da transformação, do abrir e fechar de olhos. Há um profeta dando detalhes do rápido, do alarido, detalhes da voz de arcanjo, detalhes da trombeta de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Oh, como eu creio nessas coisas. Ele é maravilhoso. Aleluia. Ele veio aqui por Glória você. a Deus. Ele veio aqui Senhor. por mim. Aleluia. Se coloque de pé em nome de Oh, meu Jesus. Deus. Obrigado. Obrigado, Pai. É a tua graça. Glórias a ti. É a tua imensa graça. É verdade. É o teu imenso amor. Sim, Senhor. Tudo, Senhor, que fizermos aqui ainda é pequeno. É pouco para te agradecer. É pouco para te glorificar. É pouco para te exaltar. É pouco para descrever o que o Senhor é, o que o Senhor faz e o que o Senhor está fazendo neste momento. E nós somente precisamos, Senhor, entregar a nossa vida para o Senhor. É deixar a nossa vida no altar do Senhor. Eu oro pelo Luiz Carlos, que está hospitalizado desde fevereiro. Senhor, os médicos não encontram o problema dele, mas o Senhor é o médico dos médicos. O Senhor é o especialista, Pai. Então vá naquele hospital. Nós decretamos a cura daquele homem, o milagre para aquele homem. Senhor, que os médicos façam o diagnóstico correto. Tua mão de poder. Oh, Senhor, nós estamos crendo na tua palavra. Ela é poderosa, ela é viva e eficaz. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Todo o poder das trevas estão caindo por terra. Na vida desta família, neste lar, na vida desta pessoa. Senhor, as coisas que não dão certo. Oh Deus, as coisas que estão somente atrasando na vida dela, na vida dele. Nós quebramos esta maldição. Quebramos esse espírito hereditário de pobreza, de miserabilidade. Nós sabemos que o teu poder, a unção despedaça o jugo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, há poder na tua palavra, Pai. Há poder para cura, há poder para libertação, há poder para salvação, há poder para abençoar a tua casa, a tua vida, a tua família. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Bom, Deus abençoe. Muito obrigado, vocês são uma audiência maravilhosa. Deus guarde a vida de vocês e abençoe. Muito obrigado por tudo em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você foi abençoado por Deus? Amém. Possamos estar esperando, né? Aguardando, ansiosos. O apóstolo Paulo disse que quando ele estava para ser decapitado,
ele disse: eu estou sendo oferecido já como libação, mas tem uma coroa preparada para mim. Não somente para mim, mas para todos que amarem a sua vida. Né? Então vamos amar a vida de Cristo, vamos buscar estar perto de Deus, né? Eu não sei se tem alguém que veio buscar uma oração por imposição de mãos, se você precisa de Deus, alguma coisa que você veio buscar, há uma oportunidade ainda, né? O irmão Rogério vai dar uma nota para vocês aqui, antes de nós encerrarmos, e se você quiser vir à frente para essa oração, você pode vir. Pode dar nota aqui, irmão Rogério. Graças a Deus. Você foi abençoado esta noite. Amém, Jesus. Eu quero dar uma nota um tanto difícil para mim, né? Que eu e a irmã Selma não vamos mais congregar aqui. A gente está indo-se embora para Criciúma. Eu creio que Deus está nos levando para lá. Bastante trabalho, evangelismo. E eu já estive conversando com o pastor Edival, já estive me aconselhando, já estive conversando com o pastor Ulisses. E a gente está vendo a mão de Deus abrindo as portas, está tudo certo, a gente já está com casa alugada lá, já entregamos aqui. Então a gente não congrega mais em São João Batista. A gente está indo embora para Forquilinhas, Criciúma, para trabalhar no reino de Deus. Era essa. Né? Então vamos agradecer a Deus. Se você precisa, você pode vir à frente. Vamos levantar as mãos. Pai Celestial, nós agradecemos a Ti, Senhor. O Senhor nos deu um bom tempo de Tua presença. O Senhor nos abençoa até aqui. A Tua palavra foi pregada, Senhor, e ela é semente de vida. E eu creio que ela pode ser colocada na Tua terra nessa noite, Senhor, e dar fruto, realmente manifestar a Tua presença nestas vidas, ó Pai. E que o Senhor receba, a Deus, o nosso louvor, a nossa gratidão. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Que nós possamos estar apercebidos, ó Deus, como ali na sequência do livro ali de 1 Tessalonicenses, Paulo diz que precisamos ser vigilantes, ó Pai, sermos sóbrios e vigiarmos, ó Pai, para que possamos ver esta hora chegando, Senhor. Que o Senhor nos ajude, Pai. Olha para cada vida que está aqui nesta noite, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos a Tua graça, Pai, sobre cada um que veio aqui nesta noite, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Pode se aproximar. Vamos orar aqui. Quem deseja oração pode vir. Pode vir, irmão. Pode vir à frente. Senhor Jesus, eu coloco minha mão sobre minha irmã. Ó Deus, a Tua palavra foi pregada, Senhor. E como o pastor Edival falou, que mesmo uma pregação sem ser de cura divina, ela pode trazer cura, Senhor. E aqui está a Tua filha, ela veio buscar algo, Senhor. Ela é Tua serva. Ela tem, ó Deus, entregar os seus caminhos a Ti. E ela vem buscar algo de Ti, Senhor. Eu não sei o que ela precisa, mas o Senhor conhece, Pai. E, ó Deus, a Tua palavra diz que o Senhor sabe aquilo que nós precisamos, mesmo antes de nós pedirmos a Ti, Senhor. Então conceda o desejo da Tua filha, em nome do Senhor Jesus Cristo. Somente crê, minha irmã. A chave é a fé. Aleluia. Pai, aqui está a Tua filha, ela veio buscar algo de Ti, Senhor. O Senhor é aquele o grande Deus, doador de toda boa dádiva, Senhor. Vem de Ti. O que é bom vem de Ti, Senhor. O Senhor é o Pai das luzes, Senhor. O Senhor está sentado no sublime trono, Pai. E aqui ela vem buscar de Ti, que é o grande Deus. E nós oramos por ela, Senhor, intercedemos por esta vida, que ela volte e receba aquilo que ela veio buscar nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a Tua palavra frutifique nesta vida, Senhor, e que ela alcance o desejo do seu coração, a sua família, o seu esposo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, irmão. Vai querendo, em nome de Jesus. Pai querido, aqui está esse casal, eles vieram, Senhor, mais uma vez na Tua presença, e eles têm ouvido a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra é uma semente de vida, Pai, que eles possam dar lugar para que essa semente produza, e a semente de vida, que é a Tua palavra, produz algo bom, Senhor. Ela produz frutos bons, Pai. Ó Deus, que eles possam então compreender totalmente a Tua palavra, Senhor, e que eles estejam atentos a esse dia tão glorioso que será a Tua vinda. Que o Senhor se revele cada dia mais para eles, ó Pai. E se eles precisam de cura, cura eles agora. Abençoa, liberta, dê aquilo que eles vão buscar nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vocês concordam com isso? Amém. Então, vamos crendo que vocês vão receber. Amém. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Senhor Deus, aqui está esta senhora. Eu não conheço ela, Pai, mas o Senhor conhece, Pai. Ó Deus, o Senhor sabe toda a sua vida, Senhor.
e que ela possa receber aquilo que ela veio buscar nessa noite, que o seu coração possa se abrir para a tua palavra, Senhor. Eu creio que o Senhor está aqui neste momento, Senhor, essa atmosfera tão sobrenatural do Teu Espírito Santo. Eu coloco minha mão sobre ela e repreendo todo o mal agora, em nome do Senhor Jesus, e que ela seja livre, liberta, curada, ajudada pelo Teu Espírito Santo, e que ela receba esta revelação da Tua palavra, Pai. Que o Senhor se revele, como o Senhor se revelou àquele discípulo do caminho de Emaús, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que ela esteja atenta para aquele grande dia da Tua vinda, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Vá crendo, minha irmã, tudo é possível, em nome de Jesus. Deus abençoe, Senhora, em nome de Jesus. Vocês possam, então, voltar para casa, né, crendo, e que Deus possa abençoar vocês, né? Uma boa noite a todos. Quarta-feira que vem haverá culto aqui, em nome de Jesus Cristo, tá bom?